Olá, bem-vindos a esse espaço virtual que estamos inaugurando, é experimental, claro. Esperemos que daqui tenha muitos frutos. O espaço é fundamentalmente focado para dar dicas, para dar apoio, para estabelecer vínculos de contato direto com os estudantes, com os pais, ajudar os pais. Por isso que ele é meio bilíngue. Tem hora que fala em espanhol, hora que fala em português, até para ajudar os pais no entendimento. E também pode ser utilizado pelos meninos, enfim, que queiram dar um reforço, mas deixo claro que as aulas são todas feitas em espanhol, lá no Colégio Augusto Laranja. Bom, vamos ao ponto. Vamos inaugurar esse espaço virtual falando sobre conteúdo e algumas dicas para a avaliação dos nonos anos, avaliação mensal. Então nelas vamos começar falando de um tempo muito especial, né, que não existe no português, chamado pretérito imperfeito de subjuntivo ou pretérito imperfecto de subjuntivo em espanhol. Esse pretérito que tem duas conjugações e vocês vão poder encontrar essas conjugações na página 35 do livro. Bom, nessas conjugações nós vamos denotar a vontade de alguma coisa que sabemos que não acontecerá. E pode ser conjugado tanto como com ra ou com se. Ambas terminações adequadas. Que eu ganara ou que eu ganasse. Que eu perdiera ou que eu perdiese. Que eu viviera ou que eu viviese. Não tem problema. Ambas conjugações estão corretas. Se eu digo que me gostaria muito que ganara a loteria, ou que ganasse a loteria, demanda uma ação de algo que eu gostaria muito que acontecesse, mas pela minha sorte tenho clareza absoluta de que é impossível praticamente que isso aconteça. Então, o tempo em questão, pretérito imperfeito, casa muito bem com um outro tempo verbal chamado condicional. Condicional. Isso será encontrado na página 36 do livro. O condicional. E o condicional em algum momento foi modo, hoje é tempo, disputa com o futuro o mesmo espaço de tempo. Só que o futuro demanda uma ação que, caso aconteça, será realizada. O condicional demanda sempre uma condição para esse futuro acontecer. Então, se eu ganhar a loteria, seria muito feliz. Está vendo? Um belo casamento. Pretérito imperfeito de subjuntivo com condicional. Então a dica é estudar o condicional, que está na página 36 do nosso livro. Também podemos falar o seguinte. Temos também numerais. Os numerais que estudamos são numerais que superam a casa dos 1000. Chegamos aos milhões, bilhões. E o interessante, essa que é a grande dica, é que os números, claro que os números são em todas partes iguais, mas a leitura dos números muda. Em espanhol, quando tem 6 zeros, é 1 milhão. Quando tem 9 zeros, são 1000 milhões, não 1 bilhão, como em português. Porque 1 bilhão teria que ter mais 3 zeros. Então em espanhol fica assim. 1000, se é 1000, 1 milhão, 1000 milhões, 1 bilhão, 1000 bilhões, e assim vai. Então, página 34. Normalmente alguém vai me perguntar, puxa, mas qual o sentido de números tão enormes aí? A resposta é simples. Se nós estamos lendo no mundo da globalização algum texto
e esse texto está vinculado com a dívida externa de algum país ou de algum bloco econômico, naturalmente as cifras são essas. Uma coisa sobre números é interessante. Em espanhol, sempre o conector I ou Y está entre a unidade e a decena. Por exemplo, 4.355.733 ou 2.650.402. Não existe I porque entre unidade e centena não existe o conector I. Essa é uma outra dica que a gente pode dar. Outro ponto de pauta é quando nós falamos sobre o caso específico do imperativo negativo. Estava virando aqui a página, por isso desculpem a citação. Na página 25, vocês vão encontrar as regras, pelo menos das tabelas do imperativo negativo. Também lembro que pode ser consultado tudo isso no blog, na parte 2010, onde estão as regras gramaticais, ou seja, o blog aqui que vocês estão acessando. Eu quero lembrar, e essa dica é importante para falar sobre o imperativo negativo, que ele é composto com o verbo em subjuntivo, presente subjuntivo, mais a partícula no. Por exemplo, comer. O verbo comer em imperativo seria no comas. Comas. Comas quem? Tu. Podemos ver o verbo beber. No bebas. No beba. No bebamos. No bebais. No beban. Por favor, sempre cuidado com as personas. As dicas. Segunda persona. No abrir. No abras. Abrir em subjuntivo do verbo abrir, em presente subjuntivo, mas na partícula no, ou não, não, no. Essa é a outra dica que eu tenho a dar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha esquecido. O outro ponto é interpretação de texto. Interpretação de texto que você vai encontrar em cada capítulo. Vocês vão achar um exemplo de interpretação de texto. Por exemplo, na unidade 3, aqui, basta virar a página e vai encontrar aqui sobre o consumo um texto e aqui algumas perguntas, um modelo sobre como nós trabalhamos a interpretação de texto. Sem mais, espero aqui que qualquer dúvida me mande um e-mail. Por favor, não mandem e-mail 2, 3 dias antes, porque não vou ter tempo de responder. Vamos falando isso durante o processo, antes e depois. Um grande abraço para todos, tchau, tchau.